Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos reunidos para a continuação de nossa prosa, de nosso episódio especial sobre o Dia dos Namorados. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e lá na Matraca Records está ele, o Pedrão. E aí, Pedrão? Fala, Daniel, tudo bem por aí? Parece que faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Impressionante! Não é mesmo, né? Desde a última gravação que nós fizemos do nosso último episódio, passou tempo demais, não é mesmo? Inclusive, é um ótimo motivo pra eu dar um boa noite também pro Valentino, que tá lá na casa dele, e que eu também não vejo há tanto tempo assim. Os últimos 15 minutos sem vocês foi difícil, eu vou ter que dizer. A falta de vocês, o que mexe comigo. Mas, gente, essa é agora falando um pouquinho sério com quem tá ouvindo e não tá entendendo. Quem não ouviu, episódio anterior, essa é a continuação, até porque vai ter parte 1, parte 2. Se você não entendeu isso, é um déficit aí. Procure ajuda. Tá faltando amor na sua vida. Tá faltando amor. A gente continuará falando sobre o amor, porque foi Dia dos Namorados, agora, nesse momento onde você tá ouvindo, já foi, mas o tema continua, e não vamos dar louros ao João Dória pai, e o Dia dos Namorados pode ser o dia que você quiser também. Exatamente, Valentino. Uhul, mandou muito. Lacrou. Vamos lá. Lacrou. No nosso último encontro, a gente falava sobre o Banquete de Platão, essa primeira obra filosófica que vai debater sobre o amor, ou Eros, o deus do amor. E diversos personagens vão aparecer ali nesse banquete, um diálogo do Platão, então tem vários elogios, várias apologias a esse deus Eros, e a gente falou sobre alguns. E eu queria começar falando sobre alguns que a gente ainda não falou, óbvio, e falar sobre Ágaton, ou Agatão, segundo uma tradução tosca que eu tenho da LPM. Então, fica a dica. Sempre livros da LPM, eles são fáceis de comprar, você compra na banca, mas a tradução é sempre meio estranha. Agatão. Mas Ágaton, ou Agatão, ele vai falar que Eros, ele é extremamente astucioso. Eros, ele é tão astucioso que ele penetra imperceptivelmente nas almas das pessoas e ele não pede licença a ninguém. Ele ataca, ele atinge, ele aflige, ele conquista, ele chega no momento que você não esperava, né? Ele afeta. Isso é muito legal quando a gente pega a mitologia grega, e a gente é muito formado pela mitologia cristã, onde existe um deus que controla tudo. Na mitologia grega existem os deuses, são imortais e comandam o universo e a vida dos homens, mas existem outras entidades que algumas vezes são mais poderosas do que os próprios deuses. Zeus é o rei do universo, segundo os gregos, porém, existe, por exemplo, as musas. As musas, as deusas da música, da arte, elas contam as histórias dos deuses e elas transcendem os deuses, né? A gente pode pensar nas moiras, quem já assistiu o filme do Hércules, da Disney, aquelas 3 mulheres idosas que tecem e cortam o fio da vida. Então as moiras, ou o destino, como você pode chamar elas são mais poderosas que os deuses. E segundo Ágaton, Eros é uma dessas figuras que é mais poderosa que os próprios deuses. Ele penetra, ele com a sua astúcia entra na vida das pessoas, ele atinge as pessoas, inclusive os próprios deuses. Então, em diversos momentos da mitologia grega, você vê Eros atacando um deus, e o deus do nada fica apaixonado. Ele se torna um ser, né, amante, né? E Eros é esse deus que o Daniel falou um pouco no último episódio. Eu vou contar para vocês como que é Eros. Vou descrever Eros. Eros é uma criança. E além de ser uma criança, ele porta um instrumento de guerra chamado arco e flecha. Então, para os romanos, aqueles que vão adequar um pouco da mitologia grega, a gente pode chamar ele de Cupido. Então, Eros é Cupido. Você pode procurar na arte renascentista, por exemplo, o deus Eros é o Cupido, é aquela criança, aquele bebê que travesso atinge
ou acerta com a sua flecha quem quer que seja. E uma vez que você foi atingido por Eros, bicho, o negócio ficou sujo pro seu lado. Porque Se prepare. se prepare, porque Eros te atingiu. Olha só, Valer, durante a tua fala, eu não pude não pensar no grande Teatro Oficina, né? O Teatro Oficina que trabalha o amor para além do amor pequeno burguês, como a gente falou no nosso último episódio, né? Um amor livre e um amor da expressão carnal também, né? Um amor que é contraditório, por que não? Né? E certamente todos os nossos ouvintes, como nós mesmos, estamos familiarizados por causa do nosso episódio lá sobre carnaval, né? O amor numa perspectiva diferente, quando a gente pensa o amor apolíneo ou o amor dionisíaco e tá tocando um celular e deve ser alguém procurando por amor, por que não? O pior que era mesmo. Olha lá, né? Mas o Teatro Oficina trabalha com uma percepção de amor também, né? Que é esse amor dionisíaco, né? Que é um amor da carne, né? O tempo todo, né? E acho que um pouco o que o Valentino começa a nos apresentar, né? É que o amor, ele é travesso, né? Esse Cupido é um danado, ele criança. olha... Exatamente, é uma criança travessa, é uma criança que olha e fala, aqueles dois têm rusgas, vou fazer com que se amem, né? E aí, a partir daí, começam os conflitos. O amor é conflituoso, né? Em contrapartida àquela noção do amor como uma perfectibilidade, o amor é imperfeito nessa perspectiva, né? É um amor dos antagônicos, é um amor dos opostos, né? E esse amor, ele não deixa de ser um amor tão belo, né, tão bonito quanto é esse amor da perfectibilidade. Talvez ele seja ainda mais lindo, né? Porque ele é um amor das imperfectibilidades, das imperfeições, das diferenças. Essa é uma belíssima definição do que seria o amor para além do seu perfeito. Mas mais do que isso é o amor que te atinge. É mais uma vez aquela coisa que vem de fora para dentro, né? Ao contrário da música que fala que... Qual era a música, Pedrão? O amor de dentro para fora. É o J Quest. Canta aí pra gente, vai. Quero um amor maior. O amor, segundo Ágaton, é aquele Deus que vai te atingir quando você menos espera. E percebe Mas que... quem é Ágaton? Ágaton é um dos personagens que está ali no banquete. Na verdade, ele é o personagem principal, porque o banquete se desenrola na casa dele, né? Do Ágaton. E chega a vez dele fazer esse discurso, ele fala, olha, Eros, ele tem essa astúcia, ele é astucioso, e ele atinge quando você menos espera. Então ele pode atingir, inclusive, Zeus. Então, outro dia eu vi alguma coisa que 90%, um meme, né? 90% dos problemas da Grécia Antiga se davam por Deus não conseguir controlar o seu instinto sexual. Porque Zeus vai lá e transa e faz filho com uma mortal e dá merda. Isso seria a culpa de Eros, esse Deus além dos deuses, como eu disse, né? E até hoje a gente... Você vê como é uma mitologia, como a gente ainda está lá no Platão, em século V para o IV antes de Cristo, e a gente ainda consegue perceber influências dessa visão que o Ágaton fala, como amor arrebatador. Traz essa ideia de algo que te atinge e você não tem como fugir. A flecha do Cupido, né? Atingir o seu coração. E às vezes você se apaixona por alguém que você não gostaria de se apaixonar. Tem uma das lendas... Por alguém que você não esperaria absolutamente se apaixonar. Um dos mitos fala que o próprio Eros, ele em certo momento, em certa história, ele acaba atingindo a flecha sem querer nele mesmo. Ele acaba se apaixonando pela Psique, a deusa alma, né? A Psique é a palavra alma. Ele acaba se apaixonando por ela porque ele atingiu sem querer o seu próprio pé. Né? Então, mais uma vez, os gregos eles são sensacionais ao colocar certas coisas distantes da ação e da vontade
e da consciência humana. Então tem certas coisas que são, vou usar uma palavra difícil, inexoráveis, você não consegue fugir. A tragédia grega, a gente já falou em outros episódios, é um exemplo disso. Ela determina, ela é fatalista, né, Valê? Se Eros te atingiu, bicho, não tem o que você fazer. Não há como fugir do amor. E olha só, uma vez mais, esse movimento que a gente faz entre o passado e o presente, entre a filosofia, a autoajuda e a literatura, e por que não a revolução, né? Faz com que a gente transite de forma belíssima sobre uma das maiores expressões da humanidade, que é o amor. E por isso eu vou evocar, olha só que coisa, um momento pedantismo, né? Porque se tem alguém que expressou o que é o espírito de ser humano, e mais especificamente aquilo que nós chamamos na literatura de espírito russo, né, tão buscado por Tolstói, será um camarada chamado Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Né? Dostoiévski, fala direito. É porque eu falo russo. Né? Momento pedantismo de viagens. Mas de que região da Rússia tá o seu sotaque? A Baviera ou alemão? Baviera não é, né? O meu sotaque, sobretudo, eu não diria que é São Petersburguês, né? Porque a própria palavra burguês me faria mal, né? Então é de Leningrado, no caso. Pode ser assim? Né? Eu gosto mais do sotaque siberiano, mas tudo bem. Aí depende da perspectiva em que a gente trata as questões. Enfim. Tudo é relativo. Tudo é relativo. O trecho em questão é de uma obra maravilhosa de Dostoiévski, ou de Dostoiévski, desculpe, Valentino, né? De uma obra lindíssima chamada O Idiota. Né? O Idiota, na verdade, é o príncipe Mishkin, né? Que Dostoiévski lá no século XIX, ele estava fissurado com duas figuras históricas gigantescas, né? Históricas literárias também. Né? Dostoiévski estava pirado na figura de Jesus Cristo, de um lado, e do Dom Quixote, por outro. E ele cria essa personagem que é o príncipe Mishkin, que ele chama o príncipe Mishkin de O Idiota. Né? A palavra idiota não é necessariamente um xingamento, né? A pejoração da palavra ganha outros elementos, né? Outros significados, ressignificados ao longo da história. Pode, por favor. Porque a palavra idiota, eu não sei se o idiota do Dostoiévski é a palavra idiota mesmo, só que ela vem do grego, né? É o mesmo, ele usa a mesma palavra do grego, que idiota é aquele que só se preocupa com o seu próprio umbigo e está alheio às questões públicas. Exatamente, o indivíduo que não consegue perceber para além da sua própria percepção o mundo real. Né? Não é o idiota no sentido ruim que a gente fala que o cara é um imbecil, né? Não é nesse sentido, é o idiota no sentido do indivíduo que não consegue sair da sua própria perspectiva de interpretação do mundo. E às vezes não por opção ele é isso, né? No caso do idiota, inclusive, é uma condição de saúde ali, ele ser um idiota, né? Exatamente. Aliás, o Dostoiévski trabalha muito com essa questão, né, Pedrão? De que esse indivíduo era um idiota, inclusive pela questão de saúde que esse indivíduo tinha, porque ele era um epiléptico, e nesse sentido é semi-biográfico, porque Dostoiévski era um epiléptico, né? Exatamente. Então ele trabalha com a ideia de que aquele indivíduo ele tinha que tratar-se consigo próprio o tempo todo. E por isso ele não consegue enxergar o mundo à sua volta. Né? E com a fala do Valentino, isso evocou aqui um trechinho de O Idiota, de Dostoiévski, que eu tinha marcado pro nosso encontro da semana passada, né? E eu queria tratar dele pra gente pegar esse momento pedantismo. Momento pedantismo. Estava alheio. O sorriso, o olhar e o ar contemplativo de Gania ficaram ainda mais pesados na visão do príncipe, quando os dois ficaram a sós. De repente ele se chegou ao príncipe, que no momento estava debruçado sobre o retrato de Nastassia Filipovna, e o examinava. Então, príncipe, esta mulher o agrada? Perguntou-lhe subitamente, lançando sobre ele um olhar penetrante. Era mesmo como se estivesse com alguma intenção extraordinária. É um rosto admirável, respondeu o príncipe.
Estou certo de que seu destino não é dos comuns. O rosto é alegre e, não obstante, ela sofreu terrivelmente, não? É o que dizem os olhos. Veja esses 2 ossinhos, esses 2 pontos sobre os olhos no começo das faces. É um rosto altivo, terrivelmente altivo. Só que eu não sei se ela é bondosa ou não. Ah, mas se fosse, tudo estaria salvo. Nesse trecho de Dostoiévski, do Idiota, o príncipe Mishkin recebe um amor arrebatador. E a pergunta que fica para os nossos ouvintes e para nossas ouvintes: em algum momento você já esteve diante de uma Anastácia Filipovna? Aquela que você, diante daquela imagem, daquele espectro, você se apaixona de forma arrebatadora, sem que você tenha controle sobre os seus sentidos? Daniel, a questão do amor sendo flechado, eu acho que a arma, arco e flecha, ela é genial, porque a ideia de algo, um projétil que vem do nada, você não espera. Se você esperasse, você não seria atingido, né? Ela é muito forte quando a gente pensa a paixão ou esses afetos que a gente considera como amor. E é muito legal você trazer essa grande obra mestre, né? Essa grande obra-prima do Dostoiévski, para a gente perceber que ela perpassa correntes literárias, tempos e espaços, para chegar num cara lá da Rússia que vai entender e que vai matar a charada, né? Que é o Dostoiévski. Mas, para continuar a nossa conversa, eu queria chegar agora no cara, na fala do Sócrates. E o Sócrates, como eu já disse algumas vezes, é o mestre do Platão, então, para o Platão, a verdade está ali na boca desse cara. Então, lembrando, a gente estava falando do banquete banquete do Platão no último episódio, né? A gente falou de Fedro, falou de como é que é o nome do menino? Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, com o mito do andrógeno. A gente acabou de falar de Agatão. E aí a gente vai chegar finalmente no Sócrates falando. E Sócrates vai nos contar uma história. E aí é muito legal. Sócrates vai falar que em certo momento ele conhece a sacerdotisa Diotima. E a sacerdotisa, como os sacerdotes são na Grécia Antiga, eles têm uma verdade revelada pelos deuses, né? E essa sacerdotisa Diotima, ela vai contar a história de Eros. Ela vai falar, essa é a real história de Eros. Sem brinca, sem fake news. E ela vai falar que Eros não é um deus, é um daimon. E aí a pava daimon, que vai dar origem à pava demônio, é um intermediário, aquele que faz a intermediação entre os deuses e os homens. Então é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Mas ela vai contar a história de como Eros nasceu. Olha que lindo, uma genealogia do Eros. E ele vai falar que em determinada festa, rolou uma festa entre os deuses, e era a festa de aniversário de Afrodite, a deusa da beleza. Colocamos Afrodite. Para quem não sabe, a história de Afrodite, uma das histórias, e é legal da mitologia grega, em que a gente ouve mais de uma história sobre o mesmo deus, e não tem problema ter contradição, mas uma das histórias é quando Cronos corta o testículo do seu pai Urano, e o testículo cai no meio do mar, e essa mistura do sêmen do pai com as ondas do mar, sai desse sêmen com as ondas, sai Afrodite bela. Quem quiser vislumbrar aquela pintura, não lembro agora qual artista renascentista, da nascimento de Afrodite, né? Essa que nasce de uma concha, né? Alguns vão falar. Atenção, você ouvinte, a obra é O Nascimento de Vênus e é de Sandro Botticelli. Mas Afrodite faz uma festa de aniversário entre os deuses. E eu vou contar um pouco o que Diotima fala sobre essa festa. Então, a Diotima conta para Sócrates a história, e ela começa com essa festa, e na qual todos os deuses ficam bêbados, porque deuses são igual a gente, eles conseguem ficar alcoolizados também com néctar, não com cerveja, mas não sei qual dos dois é melhor. Depende da cerveja e do néctar, né? E no meio dessa festa, um deus que foi convidado à festa chama Poros. Poros é o deus da astúcia. Ele é um deus bonito, elegante, astucioso, inteligente, né?
Só que ele bebe demais. Em outras palavras, ele fica muito cachaçado. E ele acaba dando PT, né? Ele acaba dormindo e ficando muito bêbado e dorme meio que no sofá. É nisso, você na festa de som de humanas. E nisso, ainda não teve essa festa. Quando tiver, aí a gente pode falar. Nisso, a deusa Pênia é a deusa da carência, uma mendiga, uma deusa mendiga que não foi convidada para a festa de Afrodite. Ela consegue, percebendo que tá todo mundo bêbado, ela consegue se esgueirar e entrar na festa, né? A famosa, como que a gente chama? Bicão, penetra. Penetra. E a Pênia, ela chega lá e ela vê Poros todo gatão, bebaço, e aí ela acaba se aproveitando um pouco da alcoolização do Poros e, vamos falar a palavra, ela dá pro Poros. E ela acaba engravidando do Poros, e o Poros tá bem bêbado e acaba transando com Pênia. E desse bebê, e aí é que tá, entre o filho, entre a astúcia e a carência é a falta, a deusa mendiga e o deus Poros, nasce Eros, esse bebê. E aí é que tá a malandragem, presta atenção todo mundo que tá me ouvindo. Quem é Eros? Vai dizer Sócrates. Eros é a mistura da astúcia com a carência. Eros é a falta. Aquele que sempre falta algo porque ele é filho de Pênia. Mas ao mesmo tempo ele tem uma certa malandragem para buscar o que ele quer. Em outras palavras, e eu vou deixar bem simples para vocês, Eros, ou o amor, é desejo. E desejo para Platão e para Sócrates é igual a falta. Você só deseja aquilo que você não tem. Você nunca deseja aquela pessoa ou aquela coisa que você já possui. Então, a essência do amor, a essência de Eros para Sócrates, nesse diálogo de Platão, é a falta. Eu amo aquilo que eu não possuo. Eu desejo aquilo que eu não tenho. Eu quero aquilo que é difícil para eu arranjar. Dá para entender? Então, o amor é um outro lance de visão sobre o amor. Né? É o amor que alguns vão chamar de amor platônico. Eu desejo aquilo que eu não posso ter, ou que é aquilo que eu não tenho nesse momento. Isso não é simples, gente. Isso não é simples. O capitalismo, agora, Daniel, ele vai se aproveitar dessa noção de Eros, porque essa é a essência do ser humano. Desejar aquilo que eu preciso e que me completa, né? Mas não é a completude, porque o Eros é a eterna falta. É diferente da ideia de completude. Mas é isso. Mas é exatamente isso. O tempo todo eu vou ser instigado que eu preciso ter alguma coisa que vai me completar, e quando eu consumo aquilo, o que acontece? Exato. Eu falo, ainda me falta alguma coisa. É a busca da completude, né? Você quer aquela pessoa e quando você consegue, você fala, puta, legal, agora eu quero outra coisa. Então você tem um ciclo, e quem vai malandrar com isso é o Freud, lá no 19 pro 20, que vai entender o Eros, né? Como uma essência do ser humano, como aquele que deseja e não para de desejar. Ou seja, você nunca vai ser satisfeito. Inclusive deseja o que não quer, né? Lacan depois vai falar do desejo, né? Uhum. Enfim, o desejo que move a psique, mas ao mesmo tempo deseja coisas que você não quer realizar, né? Por isso que ele tem que ser interpretado, né? Por isso que, de Freud para Lacan, para aquele que inevitavelmente matou a charada. Quando a gente pega e vê em Marx a coisificação, né, o movimento que torna aquilo que é consumível, seja um indivíduo, seja um produto, ele é coisificado. Em Marx a gente chama de reificação, né? A reificação é a coisificação do outro, seja se esse outro um ser inanimado, seja um ser humano. Você tem que consumi-lo e a partir desse consumo você tem que chegar em alguma medida, né, esse consumo, esse querer do outro, né, faz com que você busque as lacunas da sua própria existência. Forte isso. Eu queria ainda mais, a coisificação do Marx, para mim, é uma decorrência do que Platão está falando, né? Para mim, antes de tudo, vem Platão falando do que é a essência humana. O ser humano é aquele que deseja coisas que não... Então, o amor é desejo
e desejo é falta. Eu só desejo aquilo que eu não possuo. E eu me movimento constantemente, minha vida se configura por uma constante busca de algo que eu não tenho. Só que a grande questão é você perceber em algum momento que você nunca vai ser satisfeito. E a nossa vida é pautada por isso. Tem uma palestra do professor Clóvis de Barros, e professor que foi professor da ECA, né? E ele é nosso ouvinte também, fiquei sabendo. Uhum. E ele conta a história dele no ensino fundamental, quando no primeiro ano do fundamental ele só ouvia que a felicidade estava no segundo ano do fundamental. E quando ele chegou no segundo ano do fundamental, no segundo ano a professora falou, não, vocês vão ser felizes no terceiro. E por aí foi até o ensino médio. E no ensino médio falou, a felicidade não está aqui no ensino médio. Tá na universidade. E quando tá no trabalho. Está no trabalho. E ele termina, e magistralmente, com a retórica que ele tem, ele fala, isso acaba quando você está com sei lá quantos anos de idade, deitado numa cama, todas as pessoas te velando, e chega um senhor de roupa preta, você pode chamar de padre, e fala, gente, a felicidade não está aqui, a felicidade está em outro mundo. A felicidade é uma eterna promessa. Porra, Daniel, é isso, é uma eterna promessa. É uma eterna promessa. E aí eu queria aproveitar esse momento para fazer o meu momento pedantismo. Momento pedantismo. Não é a primeira vez que eu cito Montaigne, e Montaigne tem várias pérolas que nos ajudam nos nossos momentos pedantismos, e ele vai falar o seguinte nos ensaios, né? Nos ensaios de Montaigne. O amor é, antes de mais nada, um desejo violento do que nos escapa. Como o caçador perseguindo a lebre. Desdenha-a ao alcançá-la e só a deseja enquanto a persegue na fuga. Então, olha o Montaigne usando a metáfora do caçador e da lebre. Quando eu tenho uma lebre, eu não quero saber da lebre. Eu só quero a lebre quando ela está fugindo de mim. E se você aqui que está me ouvindo é um amante ou já amou alguma vez, eu tenho certeza que sim, você sabe que quando você não tem a dor, é gigante e todas as suas forças e energias se concentram em obter aquilo que você não tem. Mas quando você obtém aquilo que você queria, você já não quer mais, agora você quer outra coisa. Isso explica o amor em Neruda, isso explica o poliamor, o amor que você sempre está à busca. Eu acho que essa é a grande sacada do Platão ao colocar esse Eros no inalcançável e na constante falta. Porque a gente sempre falta alguma coisa na gente, né? Um pouquinho de autoajuda aqui, né? Sempre nos falta algo. E isso a gente acaba chamando de amor. Então você que está no Dia dos Namorados, se você tem uma namorada ou um namorado, você vai falar, putz, talvez eu gostaria de outra coisa, não sei. E se você não tem, você fala, eu gostaria. E quando você tiver, você vai falar, putz, eu não estou Talvez satisfeito. não seja isso que eu estava procurando. Ou se é o que eu estou procurando, mas eu quero outra coisa agora, eu não estou satisfeito. A plenitude nunca alcança. Aquela metade que o Aristófanes falava, não existe. Não existe. Porque quando você alcança aquela dita metade, você quer uma outra metade, o terço, o quarto, o quinto, o sexto da sua parte. E é infinito isso. E é uma consciência que nos falta. E é o que faz o sofrimento humano que gerou inúmeros poemas, inúmeras músicas, inúmeros livros e obras de arte. Essa falta constante. Eu acho que, inclusive, é importante a gente retomar a citação do Daniel no nosso episódio anterior, que foi a primeira parte sobre o Dia dos Namorados e o amor, no amor líquido que o Bauman, enfim, disserta aí, né? De que é muito fácil a gente enxergar de uma maneira sólida, de que a partir do momento que a gente chegar no que a gente está buscando, ali algo vai se solidificar, né? Não, a gente, a cada dia que acorda, outro Pedro, outro Valentino, outro Daniel e outro ouvinte aí. Então você vai sim desejar outras coisas, né? Esse é o Heráclito, né? É o indivíduo que o tempo todo está em transformação. Exatamente. E já que o Pedrão evocou, então temos um momento pedantismo logo na sequência, que é exatamente com
Zygmunt Bauman, O Amor Líquido. Momento pedantismo. Sobre as relações, diz Bauman. Aqui, as relações, especificamente do final do século XX e o século XXI. Diz ele o seguinte: na rede, as relações são escolhas igualmente legítimas, como eram no passado. Gozam do mesmo status e têm importância idêntica. Não faz sentido perguntar qual dessas atividades complementares constitui a sua essência. A palavra rede sugere momentos nos quais se está em contato, intercalados por períodos de movimentação a esmo. Nela, as conexões são estabelecidas cortadas por escolha. A hipótese de um relacionamento, abre aspas, indesejável, mas impossível de romper, fecha aspas, é o que torna relacionar-se a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. Mas uma conexão indesejável é um paradoxo. As conexões podem ser rompidas, e o são, muito antes que se comece a detestá-las. Elas são as tais relações virtuais. Ao contrário dos relacionamentos antiquados, para não falar daqueles com compromisso, muito menos dos compromissos de longo prazo, elas parecem feitas sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja, sobretudo, que as possibilidades românticas, e não apenas românticas, surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior. Talvez esse amor líquido do Bauman seja só uma ampliação do que o Platão está falando. Numa sociedade na qual as tecnologias, a informação, a comunicação, tudo rola muito mais rápido, o que o Bauman está querendo dizer é que o amor, essa ideia perene, como a gente disse no Platão, essa ideia essa ideia perene não, essa ideia eterna, né, de que Eros é um deus, que é divino, que está além do tempo, é eterno, ela cada vez mais se escancara na sua verdadeira natureza, que é uma natureza da transitoriedade, aí sim perene. As relações sociais e as mídias sociais e diversos casais que se formam via Tinder ou que nunca se conheceram fisicamente só via redes sociais, e essas relações e o número de divórcios, que ultrapassa os 50% dos casamentos hoje em dia, só escancaram a ideia ou a possibilidade que foi dada desde o início do ser humano, lá no Platão. O amor é algo que nos falta. E com a dissolução dessas instituições como casamento, igreja, trabalho e por aí vai, se dissolve também a ideia de que eu tenho que ficar com a mesma pessoa para o resto da minha vida. Se dissolve também a ideia de cara metade. Agora a gente percebe, quando você está no seu segundo ano de casamento, que talvez você deseje e queira outras pessoas. Talvez o seu terceiro mês de namoro você acha que você também deseja e quer outras pessoas, né? E aí é interessante como a gente vê como a cultura influencia no jeito da gente gostar, né? A partir de um momento que a cultura era sólida, de um casamento que deveria ser duradouro, enfim, as relações se baseavam nisso, né? A partir do momento agora que você aí, jovem que está nos ouvindo, velho, novo, seja lá você, ouvinte do Sou de Humanas, que está aqui nos acompanhando, você vai entender o quanto a cultura, e a gente começou falando do Dória, né? Olha lá que doido, o quanto a cultura econômica entendeu o jogo do amor que estava rolando naquela época e como hoje o amor é diferente e como a cultura está mudando em volta disso, né? Ou seja, como a cultura vai influenciar nesses todos os amores, né? A forma na qual nos relacionamos e que a gente entende o amor é dependente da cultura, né? E como a gente falou, o capitalismo, o mercado se apropriar dessa essência, porque Platão fala de essências, ele fala que a essência do ser humano é um ser humano eternamente incompleto, que falta sempre algo, e a falta é sofrimento, a gente sofre porque falta algo pra gente.
E mesmo quando a gente tem aquilo que a gente quer, a gente vai querer outra coisa e a gente vai sofrer porque falta outra coisa. E Porque isso, talvez na perspectiva do Sócrates e do Platão, seja a essência humana é a falta, né? a essência humana é a falta. É a falta. Porque o ser humano é um ser finito, corpóreo, Limitado. imperfeito, limitado. Essa é a ideia. Então, você que está apaixonado, ou quer se apaixonar, ou já se apaixonou, você vai perceber que você é uma pessoa completamente limitada. E você se move pelas essas faltas. E quando você consegue aquilo que você quer, você continua sentindo essa falta. E a nossa sociedade cada vez mais tem a dificuldade em lidar com essas faltas. E isso se coloca, e eu quero terminar o diálogo do Platão agora, com uma... quase uma cena final que não faz parte do diálogo, que chega Alcibíades no banquete. E Alcibíades é o homem mais bonito de Atenas da época. Alcibíades é gato, né? É o Brad Pitt da época. É o Brad Pitt da época, perfeito. E ele chega lá, e ele conversava muito, ele adorava Sócrates, ele chega bêbado na festa. Ele meio que entra de supetão e fala, eu quero falar. E ele tá completamente alcoolizado, lembrando que assistiu o nosso primeiro episódio, tava todo mundo sóbrio. Sou de Humanas nada mais é do que um simulacro da antiguidade clássica, gente. E Alcibíades, ele chega lá e ele começa a querer declamar o elogio a Eros dele. Mas ele começa a apontar o dedo para Sócrates e fala, Sócrates é um cuzão. Mas por quê? Porque Sócrates era feio. E todos os relatos falam que Sócrates era um cara feio, careca, barbudo, bigodudo, barrigudo, narigudo. Sócrates é a síntese de nós três juntos, é isso? Exatamente, do que há de pior. E de melhor. E de melhor, com certeza. E Alcibíades, que é um gatão, e lembrando que na Grécia Antiga a homoeroticidade ou homoafetividade era muito mais valorizada, né, do que até a hetero relação, né? Então homens com homens era muito comum, mulheres com mulheres muito menos, mas homens com homens. Homens com homens sim, porque era uma sociedade patriarcal que via a mulher como um ser inferior, né? Então homens eram casados com mulheres, só que eles queriam transar mesmo com os amigos deles. E Alcibíades começa esse discurso falando, Sócrates, ele me chamou um dia pra casa dele. E aí eu me preparei. E eu me preparei porque vai rolar sexo hoje. Vai rolar eros, vai rolar erotismo. E aí eu cheguei na casa de Sócrates, e Sócrates eu pronto pra transar, e naquela época um homem mais velho, um homem mais novo tinha essa relação, né? E Sócrates não quis transar comigo, ele quis conversar sobre filosofia. E aí ele começa a acusar Sócrates de falar, porra, você não quis trepar comigo, em outras palavras, né? E acaba o banquete do Platão com Alcibíades bêbado no meio daquele banquete falando, esse filho da puta feio, por fora, numa DR, né? Numa DR. não quis me comer. Acaba com esse cara que é feio, não quis me comer. Como assim? Todo mundo quer me comer. Ele não quis comer, ele quis falar de filosofia. E aí já rola aquela relação de novo entre beleza interior e exterior, né? Sim. E aí entra um outro conceito grego, e eu queria falar hoje sobre 3 formas de amar que os gregos têm, mas rola uma quarta que é o pathos. P-A-T-H-O-S, pathos. Pathos é uma palavra que forma a palavra paixão, mas também forma a palavra patologia. Sim. É uma doença, é uma dor, é um sofrer. Alcibíades entra naquela festa bêbado sofrendo, porque Sócrates recusou e rejeitou ele. Então essa falta que é constitutiva do ser humano gera sofrimento. Porque sofrer por amor, e as nossas bossas novas do Vinícius de Moraes deixam isso muito claro, é constitutivo do ser humano. E o cuidado é não chegarmos no limite do pathos, da doença, do obsessivo, da dor, que impede das relações você de agir. abusivas. Porque Eros é vida, Eros é uma criança, Eros quer que você se movimente. Mas se você chega para o outro lado do abismo, você entra no pathos, você entra na paixão dolorosa, na sofrência, joga o Amado Batista aí, amado machista. Amado bolsonarista, saiu em foto com o Bolsonaro esses dias. Então não vamos. Não vai ter. Não vai ter. Cancelado. Mas a própria música sofrência está dentro dessa falta. E o ser humano que busca
se compreender, e a autoajuda aqui do Pedrão, é se colocar como uma pessoa que percebe que a falta é constitutiva e não transforma isso numa doença, num patos, né? Eu acho que é isso que o banquete nos mostra. Alguma coisa mais, Daniel? Eu gostaria de só retomar o Bauman, porque o Bauman, naquele trecho que a gente leu juntos, em momento nenhum ele está evidentemente falando mal do amor. O que ele está falando, em certa medida, eu acho fantástico você evocar esse trecho final do banquete de Platão sobre Sócrates, sobretudo, né? Que o que Bauman diz é que as pessoas estão com tanto medo, né? Estão tão temerosas, e a virtualidade ela tornou tão mais fácil você clicar num botão e dizer eu não sou mais amigo, eu não me relaciono com essa pessoa, que as pessoas não chegaram na profundidade. De certa forma, a tecnologia não nos permite sofrer de amor. Porque antes de sofrer de amor, eu clico num botão, e é essa a grande crítica, né, de Bauman, eu me desconecto por completo do outro indivíduo. Né? Eu consigo, em algum momento, e essa é a grande tristeza em certa medida, eu consigo me proteger da sofrência que o amor pode me causar. Mas ao mesmo tempo eu não experimento o que é amar de fato. Olha que Daniel, forte isso. E de certa maneira isso é fugir de uma falta que faz parte de você. Que é parte nossa, exatamente, né? E aí eu não experimento ser humano, né, Valê? Porque se, para Platão, como ele está dizendo, né, ser humano é sentir falta, e eu não me permito sentir falta, eu não chego ao ponto de me tornar humano. Olha que negócio. Né? Essa análise da falta como uma essência do ser humano é algo que nos busca e nos persegue até hoje. E o Bauman, ele percebe como as novas relações, elas cada vez mais buscam fugir disso. Eu não quero sentir a falta, porque falta é dor, e dor é algo a ser anulado da vida humana. Mas eu queria, para a gente entender o que é amor, para a gente começar a discutir o que é amor, embora a gente esteja terminando o nosso segundo episódio, a gente está começando a entender. Os gregos têm 3 palavras para o amor. E aí a gente percebe que amor não é só uma coisa. Amor, para os gregos, como a gente disse nesses 2 episódios, é eros. E eros é o amor romântico, feliz dia dos namorados. Eros é o amor sexual. Eros é o amor erótico, é o tesão, é a atração, é a paixão, é a satisfação, é o consumo e é o desejo. É esse amor que você simplesmente fica fora do teu corpo porque você quer. E desejo é uma das paixões mais fortes do ser humano. Mas os gregos, eu não estou falando de Platão, de Sócrates, estou falando da cultura grega, eles têm uma palavra também para amor que chama philo, ou philos. E philos a gente conhece por filia. Seja por, sei lá, por pedofilia, ou gerontofilia, ou zoofilia, mas a palavra filia no original quer dizer amizade. Então há uma segunda definição para os gregos de amor, que é o amor do amigo, que é uma amizade incondicional, desinteressada, você não quer nada do outro, você só quer compartilhar, e você chegou a falar do Aristóteles, ele valoriza esse amor da amizade. Estar junto. Filosofia nada mais é do que Sofia, a sabedoria, e filo, a amizade. O filósofo é aquele que é amigo da sabedoria, que está com ela e busca ela, não porque quer alguma coisa, não porque quer consumir o conhecimento, mas simplesmente pelo prazer de estar ali do lado. Então, alguns poderiam falar, esse podcast Sou de Humanas são 3 pessoas num ambiente de filia, de filos. Sim. Porque é o amor da lealdade, da confiança, do companheirismo, né? E um terceiro conceito, então a gente já teve eros, filos, é o ágape. O padre Marcelo Rossi lançou um livro chamado Ágape, tá? Não fica a dica. Mas esse é um nível de amor que realmente é de se pensar, e muitas vezes a gente anula nas nossas vidas individuais. E é o amor que os medievais tinham.
É o amor a algo muito superior a você, ao outro, a qualquer ser humano. É o amor a Deus que os cristãos vão falar. É o amor fraternal. É o que o Daniel falou em algum momento, eu acho que no episódio passado, desse amor à humanidade, desse amor universal, generoso. Quando aparece na Bíblia, amai-vos uns aos outros como eu te amei, como eu vos amei, você está falando de um tipo de amor que não é amor eros de maneira alguma, não é transe um com os outros, seria ótimo, mas porque não tem a personalidade. É um amor Exatamente. que você sente no meio de uma pandemia, como é o coronavírus, bicho, que de repente você vê a notícia e fala, eu me solidarizo com as pessoas na China, no Vietnã, na Europa, com os italianos, espanhóis e norte-americanos, e também com os meus compatriotas brasileiros. Eu falo, eu não conheço as pessoas, mas no meio de uma pandemia que deu um baque na humanidade, eu falo, putz, como eu amo essa minha existência. É um amor muito superior. E o cristianismo, obviamente, vai puxar isso para um amor ao Deus, e não está errado isso. Mas são 3 tipos de amor que aparecem. E o amor entre amigos é o filos, o amor entre namorados, feliz dia dos namorados novamente, é o amor eros. Mas o ágape é esse amor que muitas vezes aparece justamente naqueles que pensam a política, a sociedade, que pensam, putz, como tem gente passando fome enquanto eu estou conseguindo pela internet fazer meu trabalho, conversar com meus amigos. Como? Isso é o ágape. É o momento que bate no teu coração e fala, putz, tem algo muito maior do que eu, tem um universo, tem uma existência, e eu amo essa existência. Esse amor agápico define em certa medida o que é o amor revolucionário. Eu sabia que ele ia falar isso. Porque quando Caralho. a gente ama a humanidade, Não pense em independentemente das suas diferenças, a gente está amando para além do nosso amor erótico, para além do nosso amor que possui ainda um interesse, que é o amor da amizade. É um amor que transcende o pessoal e ele se torna absolutamente coletivo. Ler Marx é ler amor. Eu acho que esse episódio nosso sobre amor, esses 2 episódios se transformaram, foi uma reflexão, e eu acho que o objetivo da filosofia é justamente não dar uma resposta, é fazer a gente pensar sobre o que é amor e o que a gente entende por amor. Se é um amor como patos, paixão, sofrer, ou se é um amor como plenitude, como diria o Sófocles, né? Aristófanes, perdão. Aristófanes. Se é uma completude, se é uma busca incessante que faz parte da nossa vida, segundo Platão, se é o amor da amizade, o amor do companheirismo, o amor do compartilhamento, ou se é o amor do mundo, né? Amar o mundo também é uma forma de amar. E, para mim, Daniel e para o Pedrão, eu acho que o objetivo desses nossos 2 episódios foi isso. Colocar a gente para pensar e para a gente refletir os tipos de amor. Se o seu amor é erótico, agápico, se o seu amor é filos ou passional, né? E sofredor. Então, eu vou terminar minha fala aqui, que eu estou enamorado sobre essa... E ele será todos, não se iluda. Ele será todos os... Perfeito. É isso mesmo, é todos. E a gente tem que começar a tentar identificar e questionar sobre o que a gente está amando, quem a gente é amado, como a gente ama. Não sei, eu acho que é isso. Eu acabo aqui minha fala e eu mando um beijo, eu amo todos vocês que estão aqui na minha tela e amo todos vocês que estão me ouvindo. Jovens, depois de 2 capítulos debatendo sobre o amor, eu gostaria inclusive de deixar a minha expressão. Olha que coisa, citarei a mim mesmo. Uma poesia minha para a gente finalizar este episódio, se vocês me permitem. Tá certo? Aí sim, hein? Gostei! Reticências. Em meu silêncio e em teu olhar, significados tão hemorrágicos te laceram palavras que sangram sem sangrar. Torpor, frenesi, transe, clamor, urros e sussurros impronunciáveis, balbuciados em hálito quente, repousados ao pé do ouvido, dizendo reticências. Pedrão, Valê, nossos ouvintes, eu amo vocês. Jovens queridos, esta aula está finita.
Eu queria dizer aqui pra vocês que eu também amo a trilha sonora do nosso podcast Som de Humanas, As Porcas Borboletas. Maravilhoso! Eu amo vocês, eu amo a Matraca Records, eu amo o podcast Som de Humanas e mais do que tudo eu amo todo mundo que tira 1 hora do seu dia pra ouvir as nossas vozes e depois conversar com a gente sobre o que pensou. Eu amo vocês e feliz Dia dos Namorados, St. Valentine's e muito amor. E muito Eros, e muito Ágape, e muito Filos. Esse coração tá que não cabe dentro desse cyberespaço gigante, gente. Que coisa boa. Eu também quero aproveitar para agradecer o Tomás Michelin, nosso grande amigo, nosso parceiro, que faz as nossas capas aqui. Eu amo você! Beijo, Tomás! Tchau, boa noite! Beijo pra vocês! I love you!